Está no ar mais um programa. Morri, e agora? O que nos espera do outro lado da vida? Um oferecimento da sua rádio, Portal da Evolução. Compartilhando conhecimento na construção de um mundo melhor. Sintonize a frequência 99.1 AM do seu rádio. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Portal da Evolução. É com muita alegria que iniciamos mais um programa Morri, e agora? Como todos já conhecem, buscamos aqui conversar de uma forma descomplicada sobre pontos da doutrina espírita que nos auxiliam a compreender um pouco mais o que nos espera após o desencarne. Aliás, queridos amigos, essa é a única certeza que temos acerca das nossas vidas materiais, não é mesmo? Que algum dia, de alguma forma, ela se findará. Ora, mas e o que vem depois? Para onde iremos? Em que iremos nos transformar? Seremos melhores ou piores? Essas questões sempre estiveram presentes ao longo da história da humanidade. E para conversar sobre elas, recebemos hoje em nosso estúdio alguns estudiosos que nos auxiliarão a entender quais foram os momentos marcantes para o homem nesse trajeto. Sejam muito bem-vindos, companheiros de jornada. E para começar, vamos conversar um pouco sobre a doutrina nihilista. Todo homem sente necessidade de viver, usufruir da vida, de amar e de ser feliz. Mas basta dizer ao homem que tudo isso não servirá de nada, que após a morte do corpo nada encontrará, que percebemos uma sensação de desespero diante da ideia de destruição total. Então eu pergunto a vocês, meus amigos, o que a doutrina nihilista tem a nos dizer sobre isso? Como ela foi concebida? Quem foram seus precursores? Bom dia a todos. Primeiramente, quero agradecer o convite para participar desse bate-papo tão importante para a construção do nosso conhecimento. Sobre a questão proposta pelo amigo, precisamos partir da ideia de que a doutrina nihilista é a expressão suprema do materialismo e, portanto, acredita no nada. Aliás, o nome nihilismo vem do latim nihil, que significa exatamente nada. A doutrina nihilista foi influenciada pelas ideias de Feuerbach, Darwin, Nietzsche, Henry Buckler e Herbert Spencer, tendo surgido na Rússia czarista do século XIX. Mais tarde, na própria Rússia, empregou-se o termo para designar a concepção de que, afirmando a existência apenas do que é perceptível pelos sentidos, se deveria negar tudo o que se fundamenta nas tradições e na autoridade. O niilismo foi por muito tempo no Ocidente a designação de vários movimentos revolucionários, mas esses não foram realmente niilistas, porque sempre acreditaram em soluções futuras para os problemas da humanidade. Entendi, companheira. Poderia nos falar um pouco mais sobre a visão que Nietzsche defendia acerca do niilismo? Olha, para Nietzsche, o niilismo tem significação muito mais ampla e profunda do que para os russos. Aliás, Nietzsche sequer se referiu ao niilismo russo ou alemão, mas sim ao niilismo europeu. É um movimento ou processo histórico que tem a sua essência na ideia da morte de Deus e nas consequências dessa morte. O Deus morto é o Deus cristão que, para Nietzsche, representa não só a figura histórica do Cristo, mas o mundo suprassensível em geral e os ideais, as normas, os princípios que, colocados acima do mundo terreno, lhe dava orientação e sentido. A negação desse mundo suprassensível, que podemos tratar como imaterial, e dos valores que os constituem, acarreta o esvaziamento do mundo sensível ou o mundo material, perdendo a razão de ser. O niilismo não é, para Nietzsche, a interpretação deste ou daquele espírito, nem um acontecimento histórico semelhante ou comparável a qualquer outro,
mas o reforço da ideia de que todos os fins e todos os valores que até então davam sentido à vida humana não fazem mais sentido. Quais seriam, portanto, as consequências da crença nihilista? Como seria nossa sociedade caso fosse baseada única e exclusivamente nessa doutrina? Ainda hoje encontramos muitos crentes na doutrina do nada? Ora, a crença no nada põe fim aos verdadeiros laços da solidariedade e da fraternidade, que devem servir de fundamento para todas as relações sociais. Ou seja, seria a completa aniquilação do mundo em que vivemos, de que vai adiantar os esforços para se melhorar, para reprimir as paixões, para tornar-se belo interiormente, se nada disso terá servido para coisa alguma no futuro. Se assim fosse, a sorte do homem seria 100 vezes pior que a dos animais, porque estes vivem inteiramente no presente, na plena satisfação de seus apetites materiais, nada aspirando para o futuro. Uma secreta intuição nos diz que isso é absurdo. Se não acreditamos em nada, dirigimos nossos pensamentos para a vida presente, sendo este o maior estímulo ao egoísmo. É triste dizer, ainda hoje, muitos companheiros ainda professam os ideais nihilistas, sem se preocuparem com mais nada além do agora. Mas saibam, meus amigos, que se tudo não é ainda pior do que parece, é porque a maioria dos que se dizem incrédulos não é tão incrédulo assim. Gostam mais de contar vantagens do que ter convicção. Na verdade, se a incredulidade total um dia se tornar a opinião geral, é porque a sociedade começou a se dissolver. Realmente, outra conclusão não há senão o aniquilamento da forma de sociedade como hoje conhecemos. Mas o que dizer da doutrina da absorção ao todo universal? Teria ela trazido algum avanço em relação ao niilismo? Na verdade, essa doutrina nega ser materialista, porque admite existir o princípio de inteligência que está fora da matéria, ou seja, tudo está contido no todo universal. Segundo essa doutrina, cada um de nós, quando nasce, traz uma parcela desse princípio universal, que seria sua alma, o que lhe dá a vida. Ao morrer, essa alma voltaria a um lugar comum, se perdendo no infinito, como se fosse uma gota de água no oceano. Realmente observamos aí um certo avanço em relação ao niilismo, pois aceita que algo existe após a morte, com tudo quanto às consequências e nada diferente do materialismo puro, tendo em vista que seja mergulhados no nada, ou dentro de um reservatório comum, misturados ao tudo. A verdade é que em ambos perderíamos a individualidade, isto é, não existiríamos mais como seres individualizados, que é o que forma a sociedade, e, portanto, essa também estaria fadada à destruição. Apenas para contribuir com os interessantíssimos pontos colocados até agora, quero propor uma reflexão àqueles que ainda conservam a crença na doutrina da absorção ao todo universal. Já que todas as gotas do oceano são tão iguais, como parte de um mesmo todo, por que as inteligências de cada um de nós no mundo são tão diferentes? Se dizemos que um todo é homogêneo, como podemos concluir que as suas partes sejam diferentes umas das outras? Ora, não há dúvida de que a educação modifica as qualidades intelectuais e morais da alma. Assim, quando a alma entra de novo no todo universal, depois de progredir durante a vida, leva algum elemento mais perfeito, o que deveria ir modificando este todo e melhorando com o passar do tempo. Por que então que continuamos vendo que deste todo universal ainda saem sem parar almas ignorantes e perversas? Todas as ideias acerca da doutrina da absorção ao todo universal fez-me recordar da doutrina do panteísmo. Quem poderia nos brindar com algumas palavras sobre a doutrina panteísta? Qual seria a principal diferença do panteísmo para a doutrina do todo universal? Olá, bom dia, meus queridos amigos. Peço licença para compartilhar com vocês um pouco do que sei sobre o panteísmo. A doutrina panteísta busca desconstruir a ideia de um Deus pessoal, antropomórfico ou criador. Ela considera o princípio universal de vida e de inteligência como sendo a própria divindade. É aí que reside a diferença com a doutrina do todo universal, muito bem esclarecida anteriormente, já que naquela, a do todo universal, a fonte universal da inteligência que abastece as almas humanas é independente da divindade.
Para o panteísmo, por sua vez, Deus é ao mesmo tempo espírito e matéria. Cada indivíduo, sendo parte do todo, é Deus ele próprio. Mas quais seriam então as consequências a que o pensamento panteísta puro levaria à nossa sociedade? Seria ele mais avançado que as duas doutrinas anteriormente tratadas, nos aproximando mais de Deus? Na verdade, se tudo é absorvido pelo todo, perdendo-se a individualidade, nada mais é do que a reprodução dos sistemas anteriores, já que, após a vida, não havendo seres individuais, não haveria qualquer organização. Agora, quero deixar aqui um questionamento para os defensores dessa doutrina refletirem. A ideia de divindade está atrelada à de perfeição, certo? Então, como um todo perfeito poderia ser formado de partes tão imperfeitas? Aliás, se todos devem progredir, então no começo Deus era imperfeito? E como esse ser imperfeito conseguiria conceber leis tão perfeitas como as da natureza, tão equilibradas com as que regem o universo? Realmente, são pontos bastante importantes que devem ser considerados para percebermos que, na verdade, as doutrinas até agora expostas não satisfazem a razão nem as aspirações humanas, tendo em vista que por elas teríamos apenas dois destinos, o nada ou ser absorvido. Mas a razão lógica nos leva ainda a uma terceira conclusão: ter individualidade antes e depois da morte. Aliás, sobre a individualidade da alma, o que o Espiritismo tem a contribuir com o nosso bate-papo dessa manhã? O que a doutrina espírita nos diz a respeito do destino da alma depois da morte? É certo que vai acontecer a cada alma depois da morte, dependendo das suas qualidades pessoais, pois seria irracional admitir que a alma atrasada do selvagem e a do maldoso sejam no mesmo nível do sábio, do homem de bem, sendo Deus justo e bom, concedeu o livre-arbítrio para que obtemos livremente entre o bem e o mal, para que tenhamos responsabilidade sobre os nossos atos, sendo esta a base e princípio da justiça. Mas deixe-me fazer um questionamento. Existem irmãos que acreditam que tudo está escrito, que nossa vida é uma fatalidade, pois Deus já decidiu tudo por nós. Isso se harmoniza com as ideias espíritas? Na verdade, querido amigo, se admitíssemos a fatalidade como uma lei divina, não existiria responsabilidade sobre nossos atos. Portanto, cairiam por terra os princípios da justiça divina, já que teríamos sido criados, direcionados a viver no céu ou no inferno. Diante de tudo isso, qual é a saída, então, para que o materialismo e o panteísmo passem a ter cada vez menor influência sobre nossa sociedade nos dias atuais? É instintiva a crença do homem no futuro, mas percebemos que não possui até agora nenhuma base para defini-lo, razão pela qual sua imaginação fantasiou os sistemas que originaram tantas crenças diferentes. A doutrina espírita apresenta um futuro lógico digno da grandeza, da justiça e da infinita bondade de Deus, não mais baseado em hipóteses como o niilismo e o panteísmo, mas sim na certeza, resultado da observação de fatos materiais que se desdobram à nossa vista. Cabe a nós, espíritas, perseverarmos no aprofundamento dos estudos da fé raciocinada, lembrando sempre que os espíritos nos alertam que chegará um momento em que a ideia sobre a sorte futura das almas será um ponto de contato dos diversos cultos, promovendo uma completa união. Sobre a sorte futura das almas, eis um ponto que me intriga. Se desde selvagens trazemos o sentimento natural da existência de um futuro, se a intuição nos diz que a morte não é a última fase da existência, de onde vem o grande medo da morte que acomete quase toda a humanidade? Ótimo questionamento, amigo. Mas pensemos juntos. Temos certeza do que efetivamente acontecerá depois do nosso desenlace? Sabes exatamente para onde irás?
Hoje, com a doutrina espírita, temos estudado bastante, compreendido melhor o destino das nossas almas no além-túmulo. Mas, infelizmente, ou felizmente, pelo véu do passado, não conseguimos ter a exata dimensão da nossa vida espiritual. Então, esse medo da morte, na verdade, vem da sabedoria da providência divina, pois faz parte do instinto de conservação comum a todos os seres vivos. É necessário não conseguirmos sentir a certeza do que acontecerá na vida futura, já que sem esse freio, poderíamos querer deixar a vida atual antes da hora e até mesmo negligenciar o trabalho terreno. Por favor, companheira, fale-nos um pouco mais sobre a ideia de que com a evolução do espírito, esse medo vai diminuindo. À proporção que o homem compreende melhor a vida futura, o medo da morte diminui sim, porque a certeza na vida futura muda o curso das ideias, dá outra finalidade ao trabalho e nada passa a prendê-lo na vida presente, embora não deixe de dar valor a ela. Porque sabe que, como já falamos anteriormente, a responsabilidade sobre a direção do seu futuro depende das decisões tomadas no agora. Para se libertar do medo da morte, é preciso encará-la sob o seu verdadeiro ponto de vista, isso é, penetrar o pensamento no mundo espiritual. E é aí que encontramos dificuldade, pois quanto mais atrasados, mais apegados à matéria nos encontramos. Se olharmos para a morte apenas com os olhos materiais, veremos apenas a morte do corpo físico, a destruição total, o que é desesperador. Ao contrário, se detivermos nosso pensamento na fonte da vida real, a alma, observaremos que o ser real a tudo sobrevive, e não lastimaremos tanto a perda do corpo, pois sabemos que a vida continua. Observamos então que a principal causa para esse temor da morte reside exatamente na pequenez espiritual que ainda nos encontramos. Alguém consegue perceber alguma outra causa para esse medo que nos aflige? Existiria algo além que não nos auxilia no processo de desapego da ideia de que a morte dói e acaba com tudo? Consigo perceber sim, irmão. Veja bem, quais quadros nos são pintados na nossa infância? Um deles, uma multidão que se contorce em várias torturas, sofrendo em chamas eternas, ou seja, não adianta se arrependerem, que continuarão nas chamas eternas dos seus erros. Outro quadro é das almas sofridas do purgatório, que ficam felizes se os vivos por elas rezam, sem que elas próprias possam fazer algo para saírem daquela situação. Esses dois quadros representam a maior parte da população do mundo. E, então, temos o terceiro quadro. Uma limitada classe de eleitos desfruta por toda a eternidade de uma bem-aventurança em toda a ociosidade. O que eu quis dizer, trazendo essas três imagens? Por mais que trabalhemos nossa crença na vida futura, ainda temos a impressão do que nos foi ensinado desde a infância. Mas agora, reflitamos juntos. Um selvagem ignorante, só por ter sido batizado, já estaria no mesmo nível evolutivo dos homens que, depois de muitos anos de trabalho, atingiram o mais alto grau da ciência e da moralidade? Não. Uma criança que morreu em tenra idade, antes de ter consciência dos seus atos, teria o mesmo privilégio dos eleitos por causa de uma cerimônia de batismo da qual sua vontade sequer participou? Não seria concebível. Sem contar que tudo nesse mundo contribui para lamentar a perda da vida material e ter medo da passagem. A morte está cheia de cerimônias macabras que provocam mais medo do que esperança. As narrativas que envolvem a morte sempre são proferidas com um tom de pesar, como se a morte fosse uma desgraça e que do outro lado não pudesse existir algo ainda melhor. Lamenta-se o que deixou sem pensar no que vai ganhar. A ideia de céu e inferno eternos acaba colocando entre os mortos e os vivos uma distância enorme, e é por isso que muitos preferem ter os seus por perto do que vê-los partir, ainda que seja para o céu. Mas reflitamos, irmãos, a alma que está no céu
poderá ser verdadeiramente feliz se, por exemplo, ver arder no inferno por toda a eternidade seu filho, seu pai, sua mãe ou seus amigos? Só de pensar já me dá arrepios. Bom, de tudo que hoje conversamos, percebemos então que a doutrina espírita nos auxilia na compreensão da vida futura, acabando com as dúvidas do que acontecerá após a morte do corpo físico. E como dito, quanto menor a dúvida, menor o temor da morte. É por isso então que o Espiritismo nos ensina a não temermos esse processo natural do corpo físico, que em algum momento chegará para todos, e a encará-lo como um passo na caminhada evolutiva. Pelo Espiritismo aprendemos que mundo espiritual e mundo material estão em constante relação, assistindo-se mutuamente. Não sendo mais permitida a dúvida sobre a vida futura, o medo da morte desaparece, pelo que devemos buscar encarar essa aproximação com serenidade, como quem aguarda a libertação pela porta da vida e não pela porta do nada. Assim, chegamos ao final de mais um programa Morri e Agora? Agradeço a todos os amigos que puderem estar conosco nesta manhã de sábado, compartilhando conhecimento e experiências. Na sequência, teremos o programa dos irmãos que continuarão as reflexões acerca do céu e do inferno e de como foram construídas as ideias sobre esses temas desde os primeiros passos da humanidade. Nos encontramos no próximo sábado, no mesmo horário. Fiquemos na paz de Jesus. Termina aqui mais um programa Morri e Agora? O que nos espera do outro lado da vida? Um oferecimento da sua rádio Portal da Evolução, compartilhando conhecimento na construção de um mundo melhor.